Glória a Deus. Meus irmãos, essa noite, nesse curto tempo que nós temos, mas Deus sabe de tudo, Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas lutas, sabe do que estamos vivendo, os combates que temos vivido. O Senhor conhece o nosso coração e o Senhor quer nos fortalecer na nossa caminhada. O Senhor quer nos dar a graça de combater o bom combate. Os tempos que estamos vivendo, como dizia o apóstolo Paulo, são tempos difíceis, sim ou não? Sim. Então é necessário se fortalecer no Senhor, na graça de Deus. É necessário deixar que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça no combate. Como homens e mulheres de Deus, como católicos apostólicos romanos, somos chamados a combater o bom combate, a viver a nossa fé, a realidade da nossa fé em cada batalha, porque Deus nos honra nas nossas lutas. O teu sofrimento, a tua dor, Deus sabe o quanto você tem sofrido e o Senhor, Ele te honra nas suas lutas. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem zelado por nós, meus irmãos, tem derramado a sua graça, tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos fortalecido na batalha. Há uma grande luta, a qual vamos entrar já nesse tema falando sobre isso, o combate espiritual na família, em nossas vidas. Todo homem e mulher levantado pelo Senhor, ele é chamado a entrar num combate espiritual. Quando você se declara católico, não somente ser batizado, porque há uma grande graça em ser batizado, em fazer parte do povo de Deus, há uma grande graça de receber as virtudes teologais, fé, esperança e a caridade. Nós passamos a fazer parte do povo de Deus. Mas um católico que ele não professa a sua fé com atitudes, que ele não vive uma vida de conversão, ele continua na sua vida mundana. Nada muda. Satanás nem se preocupa com aquele, porque esse não oferece perigo para Satanás. Mas o demônio, ele olha aquele que está professando a sua fé, aquele que teve um encontro pessoal com Deus, aquele que ama o Senhor de todo o coração, aquele que quer alcançar o céu, que quer alcançar a eternidade. Como dizia o apóstolo Paulo, somos cidadãos do céu. É esse que Satanás tem medo. Sim, Satanás tem medo de um homem e de uma mulher de fé, daquele que conhece a autoridade espiritual que foi dada. Marcos 16, 17, no versículo 15 já começa dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que dá continuação à missão de Jesus. E fala no versículo 17: porão as mãos aos enfermos, eles ficarão curados, expulsarão demônios em meu nome. Então é a autoridade que é dada àquele homem e àquela mulher que tomou posse da graça de Deus, e esse desperta a ira do inferno. É por isso que vivemos um combate espiritual. E a palavra do Senhor, em Efésios capítulo 6, versículo 10, vai narrar exatamente o combate espiritual que estamos vivendo. Uma luta espiritual. Eu queria que você só escutasse, porque o nosso tempo é muito curto, mas que você pudesse tomar posse dessa palavra, porque é o próprio Senhor que fala aos nossos corações através do apóstolo Paulo. Então vai dizer o seguinte, versículo 10: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revestido da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Vocês entenderam o que o apóstolo Paulo, na sua experiência de fé, na sua maturidade com Deus, Paulo teve uma experiência profunda com Deus, ele combateu o bom combate, ele abalava os infernos porque ele evangelizava, porque ele amava Deus.
Então Satanás se levantava contra ele, havia um combate espiritual na sua vida, havia uma luta espiritual, não era só a perseguição humana, mas principalmente gerava-se uma perseguição espiritual. E o que as famílias, o que nós temos vivido nesses tempos e ao longo de toda a história da igreja são perseguições, mas não é uma perseguição somente de pessoas, que muitas pessoas são usadas por Satanás para nos perseguir, para nos criticar, para nos oprimir, porque aquele que dá brecha para Satanás, ele usa. Quando a pessoa se deixa levar pelo seu ódio, pela sua vingança, é Deus que age? Não, é o inimigo, porque ela deu essa brecha. Mas nós somos chamados a abrir o nosso coração para Deus e a enxergar com os olhos espirituais o combate que temos vivido. Muitas da realidade que você tem vivido na sua vida tem raízes espirituais, mas será que você está enxergando isso? Primeiramente, você tem que entender a luta que você está travando. Quem é o seu inimigo? Você conhece o seu inimigo? Porque a igreja nos ensina através da tradição dos santos que há 3 inimigos que temos combatido. Primeiramente, o mundo que odeia Cristo, Satanás, que quer destruir com a obra de Deus, com a igreja do Senhor e com aquele que Deus mais ama, que é eu e você. E o terceiro inimigo, que é a carne, os nossos desejos, a inclinação, como dizia o apóstolo Paulo, a fraqueza que temos diante do pecado, são os nossos inimigos que querem nos levar para o inferno. E precisamos combater, precisamos entender essa batalha espiritual. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra pessoas. Não, você não pode odiar o seu irmão, você tem que amar. Mesmo aqueles que criticam você, aqueles que te perseguem, o Senhor nos chama a amar. É a vocação de todo cristão, é amar como Cristo amou e combater e orar por esses irmãos, não atacá-lo, porque você não fará nada de diferente do que ele está fazendo. A diferença de você, de uma pessoa do mundo que está cheio de ódio no coração, é que você se deixa levar pelo Espírito Santo. Você viveu um processo de conversão. Então não queira que as pessoas da sua família que te perseguem, as pessoas que estão numa vida de pecado, no ódio, longe do amor de Deus, entenda. Elas não vão entender enquanto elas não tiverem a sua experiência de amor com Deus. Então, a grande luta que temos travado é contra espíritos espalhados pelos ares, contra Satanás e os seus demônios. É importante a gente entender que o início de toda essa luta espiritual não ocorreu aqui na terra, foi num tempo totalmente diferente, foi no céu. Apocalipse 12:7 vai dizer que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos combateram a serpente, o dragão, a antiga serpente, o dragão, Lúcifer, aquele que era o anjo belo do Senhor, o anjo do louvor, Lúcifer, que era um dos arcanjos do céu. E ele, se voltando contra Deus, porque ele não queria servir a Deus, ele disse: não servirei. Foi a rebeldia dele, foi o orgulho de Lúcifer. E Santo Agostinho diz que o orgulho é tão terrível que converteu um anjo num demônio. Lúcifer deixou de ser um anjo de Deus para se tornar um anjo de trevas, e houve uma batalha no céu. Mas sabe o que mais forte que tem nessa batalha? Foi que quando Lúcifer estava se levantando o seu exército contra Deus, ele foi fazendo a cabeça dos anjos, dos coros, dos 9 coros celestes. Ele foi fazendo a cabeça de cada um ali e reuniu 1/3 dos anjos do céu contra Deus. Mas em meio àqueles anjos, um anjo, ele tinha um diferencial. Um anjo que amava a Deus de todo o coração, um anjo que se dedicou ao Senhor de todo o coração, um anjo chamado Miguel. E ele, em meio a essa tribulação, ele clama forte: quem como Deus? Miguel clama,
e ele combate Lúcifer. Miguel, ele conquistou o seu título de príncipe da milícia celeste. Ele conquistou por amor a Deus. Ele combateu o bom combate. Ele enfrentou Satanás. Ele enfrentou aqueles anjos para que Deus fosse glorificado, para que Deus vencesse a batalha. Então Miguel, ele por amor a Deus, ele conquistou o título de príncipe da milícia celeste. Por isso que Satanás tem medo de Miguel. Ele teme São Miguel arcanjo. Miguel é um anjo forte, é um arcanjo do Senhor. E o Senhor nos chama a entender essa batalha, porque quando Miguel combateu Lúcifer e expulsou Lúcifer e 1/3 dos anjos do céu, eles caíram na terra. João Paulo, mas por que então? Muitas pessoas falaram, mas se Deus existe, por que há tantas guerras? Por que há tanta situação de pecado, de morte, de destruição? Porque há 1/3 de anjos malignos que traíram o Senhor, que estão nessa terra com ódio de Deus, mas eles não podem nada contra Deus. E quem é que ele vai atacar? A criatura mais amada por Deus, eu e você. O ódio de Lúcifer é destruir. Era o Padre Pio que dizia, se não fosse a misericórdia do Senhor, Lúcifer já teria destruído todos os habitantes da face da terra, porque ele tem ódio, mas a misericórdia do Senhor segura a ira de Lúcifer. É a graça do Senhor que nos fortalece. Então há um combate espiritual, meus irmãos, aonde temos sido atacados de todos os lados, aonde temos sido atacados espiritualmente. São as pessoas que nos criticam. Há uma luta espiritual. E como vamos sobreviver a esse combate? Como São Miguel Arcanjo fez, amando o Senhor, servindo a Deus de todo coração. E é o Espírito Santo de Deus que nos faz forte na batalha. Os santos da igreja só sobreviveram a esse combate espiritual porque eles amaram o Senhor, deixaram o Espírito Santo de Deus queimar no coração deles, deixaram o Espírito Santo de Deus conduzir a vida deles, e assim eles venceram o combate espiritual, assim eles perseveraram na graça de Deus. Então não importa o que você esteja vivendo, qual seja a sua dificuldade, o Senhor ele vai honrar a tua fé, o Senhor ele vai te fortalecer nas suas lutas, nas suas batalhas, porque a tua luta, meu irmão e minha irmã, é contra Satanás, e o Espírito Santo é mais forte. Não queira vencer esse combate humanamente pelas suas forças. Somos fracos diante da realidade espiritual. Os anjos, eles são fortes. Satanás tem poder, ele foi um anjo de Deus, e Deus não tirou o que ele deu. Deus não tira o que ele nos dá. Mas Lúcifer usou o poder dele para o mal, para atrair o Senhor. Mas por isso o Senhor ele vem com a sua graça. Atos capítulo 1 versículo 8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. O Espírito Santo de Deus nos capacita, nos faz forte, nos ensina a amar o Senhor. Precisamos ser homens e mulheres de oração para combater o bom combate, para fazer a vontade de Deus. São Tomás de Aquino diz que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho que se manifesta sobre nós. É o amor de Deus que queima em nossos corações. É o amor do Senhor que nos conduz, que nos restaura, que nos faz renunciar ao mundo, às coisas do pecado e se aproximar da graça de Deus. Então, homens e mulheres de fogo, essa é a nossa vocação, é o nosso chamado para vencer essa luta. O seu lugar é no céu, o meu e o seu lugar é no céu. O Senhor ele confia em nós, ele espera que possamos responder ao seu chamado, ao seu clamor em nossos corações. O Espírito Santo tem nos capacitado, nos fortalecido, e precisamos tomar posse dessa graça. Precisamos deixar o Espírito Santo curar as nossas feridas. Precisamos deixar o Espírito Santo nos libertar de todo mal. Precisamos ser homens e mulheres restaurados na graça de Deus. O Senhor te faz forte nessa noite. O Senhor te faz forte. Então deixa o Espírito Santo te modelar. Deixa a graça de Deus te fortalecer. Deixa o Espírito Santo te levar para águas mais profundas. O Senhor quer levar você a ter intimidade com o seu coração.
O Senhor quer que você se aprofunde na sua fé, se fortaleça e você tenha autoridade espiritual. Um homem e uma mulher madura na sua fé, que conhece a sua fé católica, conhece a sua luta espiritual, ele amadurece e ele vence os combates, porque Deus é imensamente mais forte do que Satanás e ele nos dá a vitória contra todo o mal. Essa é a luta que temos travado e é a luta que precisamos vencer em nome de Jesus. Esse nome tem poder, meu irmão, minha irmã. Não sei o que você tem vivido, mas o Senhor está te dando a vitória que você tem clamado. O Senhor está respondendo ao teu clamor, respondendo ao teu coração aquilo que você tem orado e clamado. E é isso que o Senhor quer realizar neste momento através da nossa oração. Vamos ficar de pé para que a gente possa clamar o poder de Deus. Vamos vivenciar essa experiência de derramamento do Espírito Santo, aonde o Senhor vai te levantar das suas quedas, aonde o Senhor vai te capacitar diante das suas lutas, aonde o Espírito Santo de Deus vai curar as suas feridas. Se você tem combatido um bom combate, se você saiu ferido dessa batalha, o Senhor quer curar essa ferida. O Senhor tem poder de restaurar, de te dar a vitória, meu irmão, minha irmã. É o Senhor te capacitando essa noite, mas toma posse de toda a tua alma, de todo o teu coração. Levanta os seus braços lá no alto, se rendendo à ação de Deus, deixando que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a sua vida, sobre a sua história, deixando que o fogo de amor de Deus possa queimar no seu coração. Eu profetizo nessa noite, homens e mulheres de fogo, a restauração, curas, libertações em nome de Jesus. Que a graça e o poder do Espírito Santo, que um novo Pentecostes aconteça nessa noite sobre nós. Eu declaro nessa noite sobre a sua vida céu aberto. Eu declaro o poder de Deus a revestir, a te fortalecer, a unção do Espírito Santo a curar as suas feridas. Eu declaro, eu profetizo sobre a sua vida o derramamento do Espírito Santo. Eu profetizo a unção de Deus. O céu se abre essa noite sobre nós. É o Senhor te fortalecendo, é o Senhor nos capacitando nessa batalha, é o Senhor te levantando das suas quedas, é o Senhor rompendo com toda a frieza do seu coração, tudo que o mundo causou, as perseguições, as feridas, os traumas, o Senhor está curando. Deus está honrando a tua fé, Deus está honrando o teu clamor nessa noite, meu irmão, minha irmã. Toma posse dessa unção, toma posse do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba a cura física, emocional e espiritual, receba o poder de Deus, um novo Pentecostes em nome de Jesus. Eu profetizo que a partir dessa noite a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque o céu se abre sobre você, a unção de Deus está sendo derramada sobre a sua vida. Deus está honrando o teu clamor, Deus ouviu o teu clamor, ouviu a tua oração, está respondendo com curas, com libertações, está respondendo com o fogo do Espírito Santo que está sendo derramado sobre você. Recebe do poder de Deus, recebe dessa unção, recebe do fogo do Espírito Santo, recebe do poder de Deus sobre a sua vida. O Senhor te conduzindo a sua caminhada, é o Senhor colocando a mão sobre a sua família, é o Senhor colocando a mão sobre as áreas da sua vida, sobre a sua história, é o Senhor derramando o poder do Espírito Santo, avivando a tua alma. Deus está declarando o amor dele por você, Deus está te fortalecendo com amor. E como São Miguel, vamos clamar: quem como Deus, quem como Deus, diante das dificuldades, diante das provações, diante das lutas, da enfermidade. Quem como Deus, quem pode segurar a mão poderosa de Deus, quem pode pedir a ação de Deus em nossas vidas, nos curando, nos libertando. Olha, canta orando o Espírito Santo, vai deixando o Espírito Santo te libertar. Eu tenho uma visualização de correntes quebrando, é o Senhor quebrando toda a maldição, toda a opressão diabólica está ruim, está quebrando neste momento. Clama, pede com fé, toma posse da unção do Espírito Santo, toma posse deste
fortalecendo a sua fé. Recebe essa unção de cura, recebe a libertação em nome de Jesus. Toda tristeza está sendo curada, toda dor física está sendo curada em nome de Jesus. Canta lá basúria, uma unção de prodígios e milagres. Deus está realizando milagres em nosso meio, curando enfermidades. Essa noite é a noite que o Senhor coloca um fim nessa enfermidade e Ele declara cura sobre a sua vida. Ele declara o poder do Espírito Santo te restaurando. O canta labachore, canta labachia lalá, ori alabaxandere, alabaie. Clama com fé. Tem uma canção para nós. Faça dessa canção a tua oração, com fé, acredita, toma posse, não é uma noite qualquer, não é porque eu estou aqui, é porque Deus desejou tocar o teu coração, é a sede do coração de Deus, de transformar a sua vida, de responder ao teu clamor, é Deus falando de uma forma poderosa ao teu coração. Há uma profecia sendo liberada essa noite sobre nós, uma profecia sobre a tua caminhada, sobre o teu ministério, sobre a tua saúde. É a graça de Deus que está sendo derramada. O céu se abre essa noite sobre nós. Canta lá, sui, canta lá, xia lá, canta lá. Tomando posse. Deixa eu me envolver. Isso.